abrir as nossas Bíblias em 18 de Mateus. Eu passei essa semana meditando sobre este tema, perdão. Eu já ministrei nesta semana sobre este tema em 2 lugares. E pensei ser um tema muito conhecido, mas de repente, no meu entendimento, Deus alargou. Eu pude compreender melhor a seriedade, a gravidade e a força do perdão. E percebi antes de ler o texto, que este é, sem dúvida nenhuma, o ponto mais delicado nas nossas relações. A dificuldade de entender e de liberar o outro. A necessidade que a gente tem da lei para o outro e da graça para nós. Então, quando adentramos neste tema, a gente vai entrar no âmago do Evangelho. Por isso, é muito importante que nós estejamos com o nosso coração aberto, como a Bíblia está aberta, para que Jesus, pelo seu Espírito, venha tratar da nossa interioridade através da sua palavra, e que a palavra penetre no nosso coração para retirar e para colocar, retirar de nós a amargura, o ódio, o apartheid, o apartar, e colocar em nós um olhar de graça, de bondade, de compassividade, de longanimidade. Capítulo 18 de Mateus, verso 21. Diz a palavra: então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, que eu lhe hei de perdoar? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. A pergunta de Pedro eu vou repetir novamente, são 2 perguntas na verdade. Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, que eu lhe hei de perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que é até 7, mas até 70 vezes 7. Vamos orar. Querido Deus, amigo, Senhor, Deus Todo-Poderoso, pegue na minha mão, no meu coração, acalore o teu Espírito. Haja reciprocidade no nosso meio, para que juntos possamos desejá-lo, para que juntos possamos penetrar na tua vontade, ainda que a tua vontade confronte a nossa vontade. Dá-nos a humildade necessária, com o vínculo da sabedoria, do discernimento, do entendimento, para que essa porção das Escrituras venha a se esclarecer devidamente ao nosso coração.
Ó Deus, nós queremos ouvir a Tua palavra e sabemos que a Tua palavra é seríssima. Ainda que haja graça muitas vezes na forma da comunicação, ela é algo que precisa ser levada a sério, porque aqueles que não a levaram a sério tiveram eternas consequências. Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos nos posicionados em Ti, não soltos à sorte, mas presos à legalidade da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. A força do perdão. Eu recebi aquela imagem ali e fiquei impressionado com esta ilustração. Quem me mandou foi uma senhora, uma mulher muito de Deus, chamada Aídes Carvalho. E ali está uma frase, mas fundamentalmente a figura que está brilhando ali naquela frase, está se destacando, que é a questão de segurar uma brasa viva nas mãos. Não sei se você já teve essa oportunidade de fazer. Eu nunca fiz essa burrice. Já fiz outras burrices com relação ao fogo. Uma vez eu fui acender uma fogueira e fui jogar o álcool, mas eu estava com o álcool na mão mesmo, aquela recipiente do álcool, e fui jogar o álcool e acabei me queimando também. Outra vez eu joguei uma bala de revólver que eu havia achado no quintal e a bala estourou e me pegou na perna. Loucuras. Mas segurar uma brasa viva na mão é uma loucura mesmo. E aqui está nos dizendo o seguinte, que guardar rancor é como segurar um carvão de brasa para jogá-lo em outra pessoa. A pessoa que faz isso é o único que se queima. Queridos, esse texto que nós lemos, ele fala de uma numerologia do perdão. Aqui há uma matemática divina. Há algo que nós podemos dizer também que é uma matemática do amor. E no capítulo 18, no capítulo 19, aqui de Mateus, Jesus está tratando da questão do perdão. E ele está falando e mostrando muitas maneiras que nós temos de vincular o nosso coração a esta verdade tão necessária para a nossa melhor existência. E aqui, enquanto Jesus está ensinando, Pedro, com sua ousadia de aprender, seu desejo de receber uma informação exata, ele aproxima de Jesus como quem já conhece a resposta e ele já recebera ensino sobre essa questão. Ele aprendera, isso está no Talmud, que é o ensino, livros de comentários bíblicos do Antigo Testamento dos judeus, que uma pessoa, ela, no seu relacionamento interpessoal, ela deveria ter o seguinte comportamento: alguém pecar, alguém veio e peca contra mim, me atraiçoou, me engana, mente para mim, então o que eu devo fazer? Pedro aprendeu o seguinte: eu devo perdoar o meu.
não há problema. Se essa pessoa veio pela segunda vez e fez a mesma coisa, outra coisa, pecou contra. Então Pedro aprendeu pelos ensinamentos que deveria perdoar, mas pela terceira vez, não. Eu não sei qual é a tradição da sua vida, mas eu percebo que na nossa cultura existe uma tradição com relação ao perdão que está de fato preso ou presa na nossa interioridade. Que princípio você estabeleceu sobre esta questão? Eu conheço muitos princípios. Tem pessoas que dizem: eu não perdoo absolutamente. Um cearense uma vez me falou, lá no Tocantins, ele falou: olha, eu sou cearense, e o costume da minha terra, ele disse, quando alguém comete uma gravidade contra mim, eu fico como que na moita, e eu vou lá para trás da moita, ele está exemplificando, e fico lá esperando, com uma cartucheira, e com um bornal de água, e com uma rapadura, até que chega o dia que eu vou pegar. Isso é um princípio de vida, eu vou pegar. Tem gente que diz assim: não, eu perdoo, eu libero o coração, mas não quero ouvir falar no nome daquela pessoa, não quero ouvir falar dos parentes daquela pessoa, eu não quero me encontrar com aquela pessoa, eu não quero me relacionar com esta pessoa, mas eu perdoei. Queridos, a Bíblia é que traça a verdadeira ação comportamental com relação ao perdão. Então, esse assunto que eu estou entrando agora é um assunto que eu julguei pertinente para o momento. Eu vou trazer uma conceituação, uma definição, mas eu sei que o perdão tem um significado muito maior e muito mais importante, e ele é de fato o fator necessário para que a nossa vida possa de fato caminhar bem, caminhar largamente, ver coisas boas nesta vida. Então o perdão, ele é realmente necessário, e falar de perdão é falar da graça de Deus, é falar de Jesus Cristo, é falar de prosperidade, é falar do mais alto padrão que existe no universo. E esse texto aqui nos fala exatamente sobre isso. Jesus trata, combinando muitas ideias, a questão do perdão. Nós que conhecemos a Deus, logo Deus nos abre o entendimento pelas Escrituras do nosso inimigo. Sabemos que o nosso inimigo, quando percebe rancor e mágoa e juízo condenatório no nosso coração, ele já está na legalidade para entrar na nossa vida e oprimir e atormentar e trazer uma tremenda ação maldosa na nossa vida, na nossa carreira, na nossa história. Então o perdão está realmente ligado a tudo aquilo de bom e de ruim que nós vivemos. Fala comigo: o perdão é o centro do bem e do mal. A força do perdão. Em primeiro lugar, o perdão é um caminho para a libertação da amargura, da mágoa e a cura da própria ferida. Queridos, o que Deus quer que nós venhamos a entender? Ele quer entender que se nós não abrirmos um caminho para a operação dele de perdão, de entendimento desta área na nossa vida, ele quer que hoje, nesta noite, nós venhamos a entender que a mágoa, ela
Então, se nós bloqueamos alguém no passado porque nos ofendeu, se nós temos feridas que aconteceram na nossa caminhada, ainda que estejam elas obscuras, ainda que estejam elas aparentemente apagadas, elas estão em efeito funcionando contra-nos e machucando-nos nos nossos dias. E Deus quer que nesta noite nós tenhamos uma decisão de nos encontrarmos com o nosso passado, retirar do nosso ser, da nossa alma, toda a barreira, todo aquele sentimento de separação, para que o diabo seja desmascarado e para que nós tenhamos esta atitude tão nobre de cura, de libertação, que é a liberação do perdão. Queridos, há no nosso ser, e eu creio que esta é uma palavra para todos, situações que ficaram para trás, que precisam ser tratadas, que o tempo não cura. Em segundo lugar, andar em perdão é andar em vitória. Quando a gente perdoa, a gente liberta aquela pessoa, nós libertamos aquela pessoa que esteve aprisionada conosco durante todo aquele tempo. Nós libertamos aquele que nos ofendeu e nós mesmos experimentamos a libertação de Deus. Queridos, eu tenho aprendido uma coisa com o tempo, e eu creio que muitos aqui têm aprendido também, que não adianta fugir da palavra. Não adianta endurecer aqui e ficar com o coração empedernido. Eu estava lendo um comentário de um homem de Deus no passado, que ele viveu, no momento que ele viveu, um livro deve ter sido de 81, 82, e ele estava falando fortemente sobre a questão do relacionamento conjugal e a questão do perdão, e ele dizia assim, com todas as letras, com um argumento fortíssimo, que o divórcio é um sinal de corações empedernidos, que não perdoam, por isso divorciam. Não perdoam, por isso divorciam. E no momento que nós estamos vivendo, ele está divorciado da sua esposa. Ele falou exato, mas foi tão radical em algumas coisas, que aconteceu exatamente isto com ele. Preste atenção naquilo que fala, e veja o resultado da sua vida posteriormente ao julgamento. Preste atenção. Olha o que a Bíblia diz. Lucas capítulo 6, verso 37 e 38. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Se eu não julgo, se eu não condeno, se eu perdoo, perceba que isso é palavra de Jesus, é palavra de interpretação da vontade de Deus, e é palavra da lei espiritual que rege o universo. Quer acreditemos, quer não, é exatamente isto que vai acontecer. E Jesus continua dizendo: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitará no regaço, porque com a medida que medis, vos medirão também. Queridos, andar em perdão é andar nesse entendimento, nesta equação de que se eu faço, eu recebo o que eu faço.
Eu falo, eu recebo o que eu falo. Isso é a verdade da palavra. Em terceiro lugar, a definição do perdão. Perdão tem muitos sentidos. Primeiro, perdão de dívidas. Olha o que diz a Bíblia em Mateus, Jesus dizendo 6,12: portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Perdoe. Perdoe dívidas. Isso é algo tremendo. Outro sentido do perdão é perdão de pecados mesmo. Interessante que Jesus fala num dos evangelhos a um homem paralítico. Jesus fala: perdoados são os teus pecados. Tem de bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E as pessoas que estavam ao redor falaram assim: mas o que é isso? Como que ele pode dizer perdoa pecado? E o entendimento daqueles que estavam ao redor dizendo: só se perdoa pecado. Deus é o único que perdoa. Então Jesus fala assim: eu tenho poder para perdoar pecados. Queridos, é tão interessante esta questão de nós aprendermos a conceder o perdão ao meu próximo numa decisão absoluta antes até dele pecar contra nós. É isso que Deus faz. Deus antecipadamente, antes de nós existirmos, lá na eternidade, antes da criação da humanidade, sabendo o que haveria de acontecer, por amor aos salvos, Ele já decidiu liberar o perdão. Deus decidiu liberar o perdão antes que nós pecássemos contra Ele. Queridos, é tão sério tudo isso. E outro sentido aqui de perdão é de fato libertação, deixar ir, mandar ir embora. Queridos, o perdão é atribuir um favor incondicional. É um ato divino e é um ato humano. Também tem o sentido de libertar e liberar. Há um outro texto que a palavra nos conta que havia uma mulher, olha que coisa interessante, há 18 anos, encurvada, e Jesus a curou. Aí, e Jesus endireitando-a, e as pessoas começaram a criticar Jesus sobre isso. E ele disse uma coisa interessante: esta filha de Abraão, a quem 18 anos Satanás tinha presa, esta mulher estava presa por um espírito maligno. E é exatamente isso que o Satanás faz. Ele prende a pessoa. E é bloqueado aquilo que a pessoa é capaz de fazer. Há um controle sobre aquela pessoa. Queridos, a incapacidade de perdoar, a incapacidade de amar alguém, a incapacidade de regozijar, a incapacidade de fazer o que se deve, é força de prisão espiritual que precisa ser quebrada, e a maioria dessas coisas está ligada à falta do perdão. Estamos aprisionados. Então, perdão, portanto, é deixar livre, soltar, liberar, despedir, mandar ir embora, atribuir favor incondicional àquela pessoa que nos feriu.
Também a falta de perdão prende ao passado. A pessoa se torna prisioneiro do passado. O presente começa a ter os olhos do passado. Pode estar oculto isso na sua interioridade, na minha interioridade, mas quando nos confrontamos com a visão daquela pessoa, quando vemos uma foto, quando olhamos, quando estamos diante daquela pessoa em algum lugar, todo aquele sentimento que não fora resolvido no passado vem imediatamente à nossa tona. E a gente fica preso. E a gente fica preso aqui. E a amargura vem ao coração, vem à interioridade. Então, uma pessoa que não perdoa, ela é prisioneira das outras pessoas a quem ela não perdoou. Pastor, eu não tenho nenhum problema com ninguém. Será? Eu já perdoei. Será? Olha o que Jesus diz: aqueles a quem perdoardes os pecados são-lhe perdoados, aquele a quem vós retiverdes são-lhes retidos. Isto é, se não perdoa, fica na prisão. Fica na prisão. Eu conheço a história de uma moça que foi minha ovelha, e eu participei deste momento. Nós estávamos em Cuiabá e estava tendo um trabalho especial com um pastor chileno. E esta jovem senhora ali, muito ativa na igreja, muito desenvolvida ali nas coisas de Deus, de repente, no momento da ministração, ela começou a gritar e chorar muito. Ela veio a lembrança dela do passado, coisa que ela não tinha na mente. E na lembrança do passado, ela viu o momento que a mãe morreu. E ela, como criança, o que ela discerniu daquilo era que a mãe tinha abandonado. Então ela chamava pela mãe. E a mãe não vinha. E ela abrigou um ódio no coração. E a partir desta data ela ficou asmática num grau, num elevado grau. Quando na hora da libertação ela se lembrou disso, então ela liberou perdão para sua mãe. Queridos, imediatamente ela foi curada da asma. Nunca mais. Eu tenho notícia dela até o dia de hoje. Nunca mais voltou aquela enfermidade. Por que a enfermidade entrou? Deus colocou? Não. Satanás colocou. Por que colocou? Porque ela deu legalidade. Nós precisamos aprender que no universo de Deus há um sistema único, sólido, de leis e que governam estas leis no universo e as nossas vidas, quer queiramos, quer não. Qual é a saída? Pastor, qual é a saída para a minha vida? Ter um coração perdoador. Quando Jesus estava na cruz, morrendo no nosso lugar, ele ficou ali abandonado por todos, sabe? Inclusive os seus discípulos, e ele ali envolto ali de pessoas que o odiavam, e zombavam, e espezinhavam e o feriam. Naquele momento ali havia uma grande tentação: morrer amargurado, morrer com ódio. Então imediatamente ele liberou o perdão, dizendo: Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que fazem. Estevão, queridos, mártir da igreja, em Atos, no capítulo 7, nos fala que ele, quando pregou o evangelho para um grupo de pessoas,
Ele teve como recompensa o apedrejamento. E ele, de joelhos, disse: perdoa-os, perdoa-os. Queridos, quanto rancor, quantas coisas nós fazemos porque não concordamos com a pessoa, porque temos as nossas próprias leis. Fala comigo. Você não está autorizado a ter a sua lei. Nós temos a lei de Deus. Essa é que rege tudo, que rege tudo. Então, queridos, a palavra nos diz com todas as letras, em Mateus, no capítulo 18, de 35 a 36, que quem não cumpre a palavra de Deus no nível de perdoar, é entregue aos verdugos, que são os atormentadores. Assim vos fará o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um o seu irmão. E aqui o texto ele chama de servo malvado. Quantos aqui fazem parte do reino de Deus? Levante a sua mão. Amém. Outro ponto interessante: o perdão libera o perdão. Quem perdoa é perdoado. Se eu faço alguma coisa, eu recebo aquilo. Quem perdoa é perdoado. Então o perdão, ele é o que libera o perdão de Deus para a minha vida e para a vida dos outros. Porque tudo na vida que está ligado aqui na terra, talvez os homens não entendam isso, mas o princípio do reino é que, então eu tenho ouvido argumentos, e a pessoa fala assim: mas isso é Jesus. Nós só vamos funcionar se formos discípulos de Jesus. Fala comigo. Eu sou discípulo de Jesus. Queridos, isso é tão tremendo, porque diz a palavra: em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares da terra será desligado nos céus. Isto é, está em conformidade. Nós não estamos aqui desautorizados. Eu não estou aqui pregando para você simplesmente por pregar, porque isso aqui é uma loucura. Eles reuniram um grupo de pessoas, ou uma multidão, e um homem ficar pregando para outros homens é uma tolice. A não ser que Jesus fale através dele, a não ser que a palavra de fato seja transmitida e é Jesus que esteja falando. A verdade absoluta é que a obra de Deus está sendo tratada aqui na terra, e aqui é que desligamos e ligamos. Temos esta autoridade, por isso você como membro do corpo de Cristo tem a autoridade de ligar e desligar, ligar e desligar. Quando o perdão deve ser entendido, ele precisa ser entendido dessas três maneiras. Primeiro, perdoar a si mesmo. O maior problema e o motivo maior do suicídio normalmente é a frustração consigo mesmo, é não se perdoar. Tem gente que peca e ele faz um juízo já sobre a sua vida e diz: eu não sirvo mais, eu não vou mais ser crente, porque eu errei nesta área, e não se perdoa. O que acontece? Os demônios vêm, os espíritos vêm, o espírito acusador vem e começa a atormentar a cabeça daquela pessoa. E as pessoas procuram então relaxar. Uma vez um tio meu falou para mim, falou: pastor,
pastor falou, não chama de Betinho. Ô Betinho, eu não acredito em demônio, não acredito em mal, não acredito em nada disso. E quieto. Aí ele perguntou, e daí? E daí? Se acredite ou não, se existe. A questão não está em acreditar ou não. A questão é que é uma verdade. Queridos, nós precisamos, em primeiro lugar, nos perdoar. Eu errei! Não diga por que isso, por que aquilo, por que aquela pessoa, por que aquela outra pessoa. Não faça, não entra nesse caminho, porque isso, porque eu não posso, porque isso aqui não aceito. Eu errei. Ah, mas aquela pessoa fez isso contra mim. Eu errei. Não interessa. Perdoe aquela pessoa e perdoe a si mesmo. Bom, eu perdoo. Outro ponto interessante, que é o perdão, perdoar a outros. Eu estou liberando aquela pessoa da prisão. Não há ninguém que não deva ser perdoado. Até o pai que abandonou. Queridos, se um pai não cumpriu o dever de pai, se o marido não cumpriu o dever de marido, o problema não é seu. Por que viver com esse problema? Por que ser condenado pelo mal que o outro fez? Porque quando eu não perdoo, eu trago aquela pessoa com o seu mal para perto de mim. E eu me torno culpado exatamente como ela é culpada. Quando eu perdoo, eu libero aquela pessoa, ela não tem mais dívida comigo, e o meu coração fica terno, fica puro, fica apreciável a Deus e aos homens. E perdoar a Deus. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade porque de repente se vê convivendo com uma tragédia. Irmãos, uma tragédia na vida de uma pessoa não é resultado simplesmente de algo normal. É uma conjunção de fatores e uma exposição exagerada nas mãos e na legalidade que Satanás aproveita. Uma tragédia é um abuso da graça de Deus. Isto é, Deus não faz mal a ninguém. Deus exerce o seu juízo, mas quem entra nessa vida para atrapalhar, trazer tragédias à nossa existência é o próprio inimigo. Então muitos se culpam e muitos culpam a Deus. Nós temos uma corrente de estudo no mundo chamada Espiritismo. Ela tem a capacidade de explicar aquilo que ela não pode explicar. E ela tem uma doutrina de invocar os mortos. Invoca-se os mortos. Aí, tudo é explicado. Tudo é explicado. Mas está muito longe da palavra de Deus. Então vai entender, vai pensar, aconteceu isso, porque aquilo. E muitas dessas pessoas culpam a Deus pelas suas tragédias. A morte do pai, a morte da mãe, a morte da moça querida, a morte do cônjuge. Deus quer trazer uma cura para a nossa vida, que é o perdão. Aleluia! Deus é inocente. Fala comigo, meu Deus, Ele é inocente. Eu quero concluir essa palavra contando uma história que aconteceu comigo. Eu me lembro uma vez, eu fui sempre um moço, fui criado na igreja desde os 8 anos de idade, mais ou menos. E eu fui sempre, até os 15 anos, um menino exemplar.
Nunca tive problema na escola, nunca fui de desobedecer nem de responder. Sempre fui obediente. Mas eu comecei a viver uma tragédia na minha casa que foi o distanciamento do meu pai. Meu pai começou a desenvolver-se financeiramente e logo começou a ter outras possibilidades. E como o dinheiro é algo que precisa ser muito bem tratado, ele começou a se relacionar com outras mulheres. E eu comecei a descobrir algumas coisas do meu pai, e isso me trouxe uma grande frustração. Mas eu me lembro um momento exato que Satanás entrou na minha vida. Impressionante. Quando meu pai chegava em casa, porque ele viajava muito, era a maior alegria da minha vida. E um dia, agora com 15 anos, quando eu estava já confabulando no meu coração, percebendo coisas que eu não achava correto, que até agora qualquer pessoa que insinuasse obrigava, mas eu fui percebendo que era verdade. Eu me lembro que ele estava passando assim, chegando de viagem, numa avenida, em Maringá, chamada Avenida Tiradentes. Ele estava subindo, eu sei exatamente no carro. Eu olhei para o carro dele, olhei para ele, e meu coração encheu-se de ódio. Eu odiei. Esse ódio, ele permaneceu comigo durante 3 anos. 3 longos anos. Nesses mesmos dias eu procurei drogas. A partir que o ódio entrou no meu coração, eu procurei as drogas. Eu me tornei um menino rebelde. Ninguém me induziu. Eu decidi. E foram 3 anos terríveis da minha vida. Até que eu, aos pés de Jesus, com 18 anos, eu pude perdoar o meu. Hoje, eu analisando isso, eu vejo como que o pecado da falta de perdão oportuniza a ação de Satanás a entrar e destruir uma vida. Queridos, uma pessoa amarga, ela é uma pessoa que não perdoa, ainda que a sua hipocrisia diga que sim. Eu perdoo. E perdoar não é simplesmente dizer que perdão. Perdoar é decisão. Fala comigo, perdoar é decisão. Quando eu não perdoo, os demônios vêm me atormentar. E eles atormentam de dia e de noite, o coração fica frio, o evangelho não tem o mesmo sentido, a autodefesa é grande, há um sentimento de comiseração, que leva a muitas coisas que nós precisamos desvendar no nosso ser e na nossa vida. E eu concluo essa palavra dizendo: perdão é decisão. Antes de orar, eu preciso dizer uma coisa para você. Perdão não é sentimento. Perdão é obediência. Servir a Deus também não é sentimento. Servir a Deus é obediência. Quantos aqui conhecem a Jesus do seu espírito? Diga amém, Jesus. Amém. Quando você ouve a palavra de Jesus e você corresponde a ela dizendo: e é isso, eu perdoo, eu libero, imediatamente a força de Deus vai penetrar no nosso coração, para que nós possamos cumprir aquilo que Ele está exigindo de nós. Vamos,